Era tarde de domingo e os discípulos estavam escondidos em casa, muito assustados pelas recentes perseguições que vinham sofrendo, que inclusive tinham culminado com a morte de Jesus poucos dias antes. Mais cedo naquele mesmo dia, as mulheres vieram assustadas, vindo do túmulo, dizendo que o corpo dele não se encontrava mais lá. Arriscaram-se inclusive a dizer que ele havia ressuscitado. Isso tudo gerou um misto de dúvida, de medo, de incerteza, de ansiedade no coração dos discípulos, que não estavam compreendendo muito bem quais eram os significados daquelas coisas. Jesus então aparece no meio deles, se apresenta e derrama e declara a paz sobre a vida deles. Alguns não estavam presentes nesse episódio. A Bíblia destaca Tomé, que ainda diz assim, tem a audácia de dizer assim: se eu não vir nas suas mãos as marcas e com os meus dedos não tocar, de modo algum crerei. O trecho que eu vou ler com você agora encontra-se no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo 26, que diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe aqui no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. O único que se passou ali por incrédulo, por duvidoso, foi Tomé. Mas se a gente entender bem o contexto dessa passagem, todos eles estavam com um misto de incredulidade, de ansiedade, de incertezas, afinal era uma situação muito inusitada. Repare o que diz os versículos aqui antes desse trecho que eu li agora, mais especificamente no finalzinho do 19. Jesus pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ou seja, já no primeiro momento em que Jesus apareceu aos primeiros discípulos, ele mesmo já demonstrou para eles as suas mãos e o seu lado cortados, para demonstrar, para provar que era ele, que era Jesus que havia ressuscitado. A incredulidade não foi só de Tomé. A diferença de Tomé foi que ele declarou a sua incredulidade. Ele externou a sua dúvida. Mas Jesus não ficou incomodado com isso. Jesus não ficou indignado com a dúvida de Tomé, porque ele sabia que todos eles estavam passando por esse processo de dúvida, porque ele sabia que era natural eles enfrentarem esse processo de dúvida naquele momento de incerteza, de insegurança que eles estavam vivendo. É normal nós termos algumas dúvidas nas nossas vidas em determinados momentos de incertezas, em determinadas situações, quando elas não estão cooperando da forma como a gente imagina que elas deveriam acontecer. Quando elas estão acontecendo, ocorrendo de maneira diferente daquilo que a gente esperava. É normal que esta dúvida venha. Jesus tanto não se indignou com isso, com este episódio, com essa dúvida de Tomé, que fez questão de aparecer aos discípulos e chamar aqui Tomé: vem cá, Tomé, vem dar uma olhadinha, põe aqui o dedo, põe aqui a mão do meu lado, olha para você ver que sou eu mesmo. Aí Tomé disse: Senhor, agora eu creio. Mas a questão que Jesus quis tratar ali, ele utilizou a dúvida de Tomé para tratar esta questão que se encontra no versículo 29, que diz assim: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, a questão que Jesus quis tratar aqui não era a dúvida, não foi chamar a atenção de Tomé: seu incrédulo, agora você está acreditando porque você me viu? Bem-aventurados os outros que não viram e creram. Nenhum deles tinha crido sem ver. Eles alegraram-se quando viram o Senhor, porque antes de verem o Senhor, eles estavam entristecidos, angustiados, assustados, duvidosos, incrédulos. O que Jesus quis tratar aqui nesta passagem, comigo, com você e com os discípulos, é que a partir daquele momento, eles viveriam uma nova etapa na vida deles, onde eles não veriam mais o Mestre. Lembre-se que os discípulos, todos os 12, viveram com Jesus durante 3 anos do seu ministério, participando diariamente com ele, lado a lado. Quantos milagres eles não presenciaram? Quantas coisas eles não viram Jesus fazendo? Eles haviam crido diante de tudo que tinham visto.
Eles haviam crido por causa de tudo que eles já haviam presenciado, mas Jesus chama a atenção deles para um novo momento na vida deles, que eles teriam que crer sem ver, porque Jesus não estaria mais com eles. Esta é a questão que é a chave central deste texto. Não é para chamar a atenção de Tomé, mas é para chamar a atenção dos discípulos, para chamar a minha e a sua atenção. Que existem situações nas nossas vidas que nós não vamos ver, mas é aí que precisamos crer. Não, o problema não está em ter a dúvida precisa gerar em nossos corações uma plataforma onde se estabelece a fé. A fé se origina da dúvida. Fé é a certeza de fatos que não se viram, de situações que não se esperam. É esta crença na dúvida que você permite que a fé se estabeleça. Não fique preocupado se você ainda tem dúvida com relação a algumas coisas da sua vida. Não fique preocupado se tem coisas que você não está compreendendo e está ficando em dúvida com essas situações. Mas permita simplesmente que nesta plataforma de dúvida, Deus estabeleça em seu coração a fé, porque esta fé é capaz de mover as montanhas.